Estamos ao Bom vivo! dia, bom dia! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se tá. Não pode ficar. Não pode ficar muito longe por causa do som também. Tá. Bem-vindos! Sejam muito bem-vindos! Quem tá chegando? Pessoal chegando. Vou clicando aqui. Vai convidando, pessoal, seus amigos, seus familiares. Quem você sentir que deve escutar uma palavra de conforto, de transformação. O que nós aprendemos na nossa vida, nós vamos transbordar na sua agora. Fala um pouquinho mais alto, amor. Porque até eu que tô aqui não tô conseguindo louco, ouvir direito. Um problema auditivo. Fala mais alto aí para o povo Tem que ouvir falar com como palestra pra clareza. todos. Isso. E aí, pessoal, como que tá o som aí? Dá um Eita, feedback aí. agora sim, hein? Agora senti firmeza. Como que tá o tempo na sua cidade? Tá frio? Tá Comenta calor? aqui pra gente como que tá o tempo na sua cidade. Meu Deus, tô convidando todo mundo aqui. Eu acho que tá muito longe. Vamos aproximar um pouquinho. Vamos aproximar um pouquinho mais. Dona Érica. Oi, mãe. Você que tá chegando, já vai compartilhando. Tudo bem, gente? Tá escutando aí, pessoal? Estão escutando? Quem tá chegando agora, já vai compartilhando aí essa live. Ô, Mardoni! Paz, Mardoni, bem-vindo! A gente tá convidando o pessoal aqui, gente. E hoje o nosso tema é muito interessante, porque envolve família. Tá chovendo e tá frio? Tá frio. Qual cidade, Érica, você tá falando? Qual cidade? Manda aí a cidade que você tá falando. Aqui em Balneário tá chovendo e tá frio. E nós, como os dois doidos, tomamos banho gelado, né? É isso aí. A gente ama começar o dia já disposto. Tatuí, que legal! É Érica, deixa eu ver, Érica Cardoso. Oi, tudo bem? Alves. Dani Alves, bem-vinda! Pessoal, a gente tá esperando o povo chegar aqui. O que a gente vai falar hoje? Tá Tá cortando? cortando minha cabeça. A gente vai intercalando a câmera pra não A gente ficar chega muito junto longe. aqui, ó. Aí, pronto, ficou top. Vai. A dona Rejane, minha sogra. Bom Fala aí dia. pro pessoal o que tá preparado hoje pra eles. Dá um spoiler já? É, mais ou menos, não entrega, né? Não precisa É que eu entregar. gosto de falar, daí vai falar tudo. Mas vai ser algo bom? Fala pro Com pessoal. certeza. com Vai certeza. agregar onde na vida deles? Vai agregar em todos os sentidos da sua vida. Você que é solteiro, casado, empresário, você às vezes tem mania de... Nós, não só você como nós, temos manias de abrir a boca em horas erradas. E acabamos deixando coisas escaparem do nosso dia a dia, do nosso relacionamento. Então nós vamos dar 3 etapas aí. 3 etapas muito importantes para que você comece a aplicar aí no seu dia. E o que é legal? Que você já vai começar a ver os resultados de imediato na sua vida. Sim. Então isso é muito importante, por quê? Porque você já começa a experimentar os resultados positivos, porque existem muitas coisas que cooperam para o bem, mas existem muitas coisas que também atrapalham o bem. A Érica trabalha com a minha mãe. Ah, que legal! Seja muito Que legal, bem-vinda! muito bom. Então, ó, a primeira delas, vamos começar a falar? A primeira, será? Bora lá. Se você quer muito saber, coloca aí, eu quero muito saber quais são essas 3 coisas que a gente não pode comentar com ninguém. Antes, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso serve muito pra família, muito, muito, muito. Então, por isso que a gente tá aqui em casal. A gente se propôs a toda quarta-feira a gente dedicar o nosso tempo para famílias, para ajudar famílias, porque a nossa família foi resgatada e a gente quer ajudar a resgatar outras famílias também, transbordando o bem na vida das pessoas, falando coisas positivas. Então, toda quarta-feira a gente está aqui para falar coisas positivas que vai ajudar você, que não são teorias, são coisas que a gente colocou em prática, coisas que a gente está aprendendo, coisas que a gente já realizou e já colheu os frutos.
Então a gente está trazendo aqui para vocês. E estamos melhorando cada dia mais. Cada dia mais, porque não tem como parar, né, gente? Não aprendemos tudo. O desenvolvimento pessoal, ele é incrível, porque não tem como você falar assim, nossa, já sei de tudo. É impossível você já saber de tudo. Então sempre tem algo novo para você aprender, sempre tem algo para você melhorar. Mas se você não é casado, se você é solteiro, essas 3 coisas para você, ó, fechar a boquinha, serve para você também. Então presta atenção, porque são conselhos que você vai poder executar aí no seu dia a dia e já vai ter os resultados. A gente até atrasou um pouquinho para entrar, que a gente estava orando aqui, a gente estava pedindo o direcionamento de Deus, estava pedindo o Espírito Santo, para que a gente consiga entregar aqui um conteúdo que venha tocar mesmo no coração de vocês. E, gente, tem tanta gente aí falando tanta coisa ruim, né? Tanta coisa sem valor. É importante a gente ter pessoas que falem coisas boas. Então a gente está aqui dedicando o nosso tempo para a gente combater isso, a gente fazer isso. Mais uma vez, eu sempre falo aqui, não tem problema as pessoas ruins fazer o que é ruim, porque é da natureza delas. O problema são as pessoas boas não fazerem nada. E a gente está aqui para fazer alguma coisa. A gente está aqui porque nós somos pessoas boas e a gente quer entregar algo de bom para você. Se você conhece alguma família que está desestruturada, está desestabilizada, fala para seguir a gente. Toda quarta-feira às 9 horas assistir a nossa live, que a gente vai entregar coisas aqui que vem do alto, não é nosso, não é de nossa sabedoria, não, vem de Deus, são as coisas que a gente já colocou em prática e eu tenho certeza que vai fazer muito bem aí para você. E saiba que todo mundo tem algo para ensinar para as outras pessoas. Então não fique quieto, fale. O que você tiver de bom, fale. Ah, mas eu não sei se eu tenho. Você tem, com certeza você tem. Então, se você estiver disposto, ajude alguém, fale alguma coisa boa para alguém, que você vai fazer toda a diferença na vida deles. Exatamente. E a gente aprendeu isso, que tudo que a gente está aprendendo nessa jornada, nós temos que transbordar na vida das pessoas. Então, por isso que a gente se propôs a, toda quarta-feira, falar de algo bom para as pessoas, para poder transformar a vida das pessoas. Exatamente. E com isso a gente aprende mais, fixa mais na nossa mente, a gente consegue avançar muito mais nosso aprendizado. É isso aí. Primeiro conselho, então, bora lá? Primeiro conselho para você, ó, manter sigilo da sua vida, você não contar para as pessoas. A sua vida financeira, você não deve compartilhar ela com as pessoas. Nossa, Aline, mas eu tô muito bem, olha, pega o código aí, a gente já passou por isso. A gente já teve situação onde tá muito bem e aí a gente querer contar para as pessoas, nossa, a gente tá montando um negócio novo, a gente tá super bem, e aí o que acontecia? Frustração. Frustração. Porque a pessoa que está recebendo essa mensagem, vamos supor, a gente comprou um carro novo, a gente está feliz, mas a outra pessoa não está com essa recepção calorosa igual você está da sua emoção de comprar um carro novo. Então o que ela vai falar? O Cassiano e a Aline são mesquinhos. São mesquinhos não. Egoísta. Exibido. Comprar um carro novo e quer mostrar pra gente. Então, não fale das suas conquistas. Tudo que é seu financeiro é seu e da sua família. E nada mais. Exatamente. Então reserva pra você, ó. Nossa, eu tô ganhando tão bem. Gente, quantas vezes eu já quebrei a cara com isso? Nossa, eu tô muito realizada profissionalmente, tô fazendo palestras, aumentaram meu salário, porque eu trabalhava antes no Sebrae, dava treinamento, e aí o que acontece? Boca aberta, vou falar pra vocês, não sou mais, boca aberta demais. E aí queria falar pra todo mundo, queria comemorar com todo mundo, só que nem todo mundo vai comemorar com você. Isso é muito verdade. Então nem todo mundo vai comemorar com você. Então quando você faz as coisas, uma coisa que aconteceu, a gente veio mudar aqui pra Balneário Camboriú, nossa, agora tão rico! O que teve de gente nos criticando sobre isso, por quê? Porque as pessoas, infelizmente, têm inveja. Infelizmente, tem muita inveja e todo mundo quer te ver bem. Pega esse código aí. Se fosse você, anotava.
Pega esse código, pega aí uma caneta, papel e escreve isso que eu vou falar pra você, que fique registrado na sua cabeça. Todo mundo quer te ver bem, mas ninguém quer ver você melhor do que ele, entendeu? Então as pessoas até querem ver você bem, mas não quer ver você melhor do que ele. E todo mundo tem uma coisa boa pra falar sobre você, só tá esperando você morrer pra falar. Porque enquanto você tá aqui, geralmente isso não acontece. E se você depender disso, você vai se frustrar. Então, quando você quer compartilhar, nossa, tô faturando, tô ganhando, tô tendo sucesso, guarda pra você. E o mesmo acontece quando você está quebrado, sem dinheiro. Isso, e agora a outra parte. Se você não tá bem, então, quando eu tô bem, então eu entendi, não posso falar, mas se eu tô quebrado, então eu posso? Não, também não. Também não. O que as pessoas vão falar? Ah, o Cassiano está se aproximando porque ele está sem dinheiro e está querendo alguma coisa. Exatamente. Ele está quebrado, está sem dignidade, está tudo. Então, assim, tanto o lado que você está bem, quanto o lado que você está mal, relação financeira, bico calado. É. E uma coisa que a gente aprendeu, ninguém quer fazer negócios, quer um cafezinho, amor? Quero. Ninguém quer fazer negócio com fracassado. Já vou dizer já pra você. E o que acontece? Às vezes a gente quer expor por uma necessidade de que os outros tomem as nossas dores e que resolva os nossos problemas. A gente espera que as pessoas resolvam nossos problemas, mas vou contar algo pra você, o problema é teu, resolva você. Então não adianta você ficar contando para as pessoas, achando que as pessoas vão pegar a situação e vão resolver, porque não vão. Então você precisa resolver os seus problemas. A jornada é sua. A jornada é sua, então você não tem que compartilhar, nossa, eu tô devendo, meu Deus, meu nome vai para o SPC, vai pro Serasa. E o que adianta você ficar contando isso para as pessoas? Você acha o quê? O que a pessoa vai fazer? Só vai falar, ah não, deixa que eu pago a sua dívida. Gente, isso não vai rolar. Então até isso a gente já passou por uma situação assim também. Sim. De compartilhar momentos que não estavam bons. E o que aconteceu com as pessoas? Se afastaram. Se afastaram. Então, ai, nossa, Aline, eu faço isso e agora não tem problema, a gente também fazia, é daqui pra frente, isso que interessa. Então daqui pra frente já saiba, puxa, essa situação, tô bem, não tô bem, sigilo, resolva, faça o que precisa fazer e é você que tem que tomar conta, é você que tem que resolver. Aqui a Chay falou assim, ó, e não é por mal, é porque as pessoas enxergam que você conseguiu sair do porão e nem todas querem pagar o preço para estar onde você está. Exatamente, Chay, é isso mesmo. Então já fica sabendo disso e já faz aquilo que você precisa fazer. Então mantenha segredo, mantenha sigilo, você não tem que ficar falando para todo mundo. Então muita gente, às vezes, quando eu passei por uma situação ruim, tinha uma aberturinha ali com a pessoa, nossa, ai, nossa, tô passando por isso, tô passando... Sigilo é entre você e seu cônjuge. Ah, eu não tenho cônjuge, sou solteiro, então pertence a você e a Deus. Mantenha sigilo, tá? Então esse foi o primeiro. A sua vida financeira, você não deve sair por aí falando, tá? E agora o segundo. O segundo é muito importante. Um pouquinho mais pra trás aqui, porque eu tô ficando atrás de você. E vou dar alguns spoilers, assim, do... Spoiler não, vou contar até algumas experiências aí que a gente passou, tá? O segundo é muito interessante vocês saberem que é sobre a sua intimidade. Não exponha o seu cônjuge, não exponha a sua intimidade com outras pessoas. O quanto isso é importante. E às vezes você acha, não tô falando só de questão sexual não, mas de várias questões, não exponha a sua intimidade, do seu relacionamento. Nossa, ela é desse jeito, gente. Olha, já passei por uma situação, eu nem contei pra você, mas veio aqui no meu coração pra falar, eu vou falar, eu vim aqui pra entregar, entendeu? Então, às vezes, uma situação que você acha que é boba, mas expõe o seu cônjuge e ele fica numa situação ruim. Tipo, as mulheres têm aqueles dias, aí o marido chega com um monte de gente, assim, um churrasco, a mulher tá irritada por algum motivo, ele provoca, e aí o cara chega na frente de todo mundo, ai, tá de Chico. Ai, meu Deus, como isso é irritante.
como isso desestabiliza e o quanto você precisa ter cuidado com essas coisas para você não expor o seu cônjuge, não colocar o seu relacionamento em uma situação que não deveria estar. Ai, é brincadeira. Nossa, é brincadeira para quem? Mas e a outra pessoa que está sendo alvo? Ela está encarando desse jeito? Porque você pode estar mexendo numa ferida grandiosa. Você pode estar mexendo em uma coisa que isso vai acabar afetando o seu relacionamento por muito tempo. Quando você está com as pessoas, né? Independente se você está com o seu parceiro ou não do seu lado, você tem que reverenciar o seu parceiro. Você tem que só falar coisas boas dele. Por mais que você esteja naquele dia que está brigado com ele, que você tem um atrito, só fale coisas boas. Pois tudo que você falar vai vir um dobro para você. Você está xingando o seu cônjuge para o seu amigo, para quem for do seu lado, vai voltar em dobro para você. Aí quando você chegar na sua casa, você vai ver que vai estar um terror a sua vida. Gente, isso é real. Então é horrível isso. E às vezes são comentários, sabe, bobos, coisas que você acha que... A Chay falou muito bem colocado, Chay. Muitas vezes humilhamos e nem percebemos. É um comentário que pra você é inocente, mas acha que é uma brincadeira. Acha né? que é uma brincadeira, mas a outra pessoa tá sendo um alvo e tá se sentindo mal. Você tá rebaixando, você tá humilhando, você tá denegrindo. E são o quê? Nas pequenas atitudes que nós nos sentimos amados. São nas pequenas atitudes que a gente se sente amado. Nossa, mas eu critico, eu faço tudo bem, ó, é daqui pra frente. Então pense, avalie o que você pode fazer de diferente para você fazer isso que o Cassiano acabou de trazer. Se colocar no lugar da outra pessoa. Se colocar no lugar da outra pessoa outros. e fala coisas sempre positivas, mas que não tenha nada a ver com a sua intimidade. É positivo, mas é da intimidade? Pelo amor de Deus, você não tem que falar. Então fala, nossa, como o Cassiano é comprometido, como o Cassiano tá buscando, olha que incrível os resultados. É isso, acabou como pessoa. Mas muitas vezes, e a gente já aconteceu de um casal falar uma coisa que a gente faz... que até a gente fica em choque, assim, sabe? Até quando fala da intimidade, né? Nós Sim. nunca falamos, nunca. Mas às vezes vem um casal e quer falar pra gente. Entendeu? A gente fica, nossa, mas a gente não vai falar. Mas eles estão querendo jogar tudo aquilo pra gente. Sim. E acaba a gente ficando até humilhado às vezes, né? Porque você fica escutando aquilo e você fala, meu Deus do céu. E você tem uma que saber... horrível, uma coisa horrível. Saber cortar, entendeu? Saber direcionar o assunto para outra coisa que edifique. Tem que levar a conversa para algo que edifique. Só elogie, mesmo que não estamos bem. Exatamente, o elogio fortalece. Muito bem, Érico, o elogio fortalece. E a gente se sente amado. Então a gente não tá muitas vezes muito bem, mas mesmo assim você tem a oportunidade. Lembre que vocês são um. E muitos anos a gente viveu como competidores. Olha que coisa interessante que a gente está trazendo para vocês. Um querendo ser melhor que o outro. Um querendo ser melhor do que o outro, um competindo com o outro. E na competição, o que acontece? Dentro de um relacionamento, ninguém ganha, porque a Bíblia fala que nós somos um. Se você reduz o outro a menos... vou colocar 0,5, você reduziu, era 1, agora ele é 0,5. A outra pessoa é 0,5. A outra pessoa então vocês já perderam um. Vocês já perderam. E o que é interessante você entender nisso? Quando você elogia, mesmo que você não tá muito bem, nossa, o Cassiano também fez isso comigo, nossa, ele falou meio atravessado comigo hoje, eu tô com raiva, mas beleza, eu tô aqui com vocês, falar coisas boas. E ele a mesma coisa me respeitam. E isso faz com que o casal se sinta o quê? Amado, se sinta fortalecido, se sinta momentos ruins. Já vou contar pra você. Nós completamos nesse domingo 12 anos de casados. Então acho que a gente tem um pouquinho de conhecimento pra falar, né? Várias glórias e vários perrengues. Então foram muitos ajustes, gente, muitos alinhamentos que nós tivemos que fazer, muito aprendizado. E assim, nem todo dia vai ser 1000 maravilhas. Vou contar pra vocês. Quem ainda não casou, quem tá novinho de casado, olha,
As coisas, muitas vezes você fala assim, nossa, que maravilha, tá tudo fluindo tão bem. Do nada, acontece alguma coisa. Vem a tempestade, que acaba desestabilizando. Às vezes é um comentário que a pessoa fez sem pensar. Mas aquilo acaba... Eu não sei o que acontece, mulher tem um HD muito bom, uma memória, né, amor? Demais. Uma memória muito boa. Deus fez a gente com uma memória tão boa. Às vezes a gente tá discutindo, a gente tá brigando, eu tô vendo que eu tô perdendo, eu resgato alguma coisa de quando a gente namorava. Já não tem nada a ver mais, né? E naquele dia que você fez aquilo lá? Então, gente, isso eu vou falar pra você. Não façam isso, porque a gente precisa caminhar pra frente. Então você fica mexendo em defunto lá atrás, coisas que já foram. Eu tô falando isso aqui pra vocês, mas tô falando muito pra mim, pra eu aprender muito sobre isso também, porque é uma coisa que a gente precisa constantemente estar em desenvolvimento, que isso agrega valor. E quando você tá bem no seu relacionamento, no seu lar, os seus negócios fluem muito bem, você consegue conduzir as coisas de uma maneira muito boa. E você às vezes está expondo o seu cônjuge, que é o segundo tópico, achando que você está compartilhando algo de vocês, uma intimidade, isso é legal. Só que você muitas vezes não sabe nem o que a outra pessoa tá achando, né? Acho que tá trocando experiência, mas não tá trocando não tá, entendeu? E isso faz até você ser mal visto. Tem até uma máfia, se eu não me engano, acho que é a máfia russa, que se você não é fiel à pessoa que você dorme, você não consegue ser fiel a mais ninguém. E aí eles até mandam matar. Tem uma máfia, eu ouvi falar, gente, não sei se isso aí é invenção do povo, mas até fala isso, mas faz muito sentido na minha cabeça. Meu Deus, se você não sabe preservar, você não é fiel, você não é uma pessoa que enaltece, que preza, que dá amor à pessoa que você dorme todos os dias na mesma cama, você vai ser fiel a quem? Você vai fazer o bem pra quem? E olha os comentários aqui, ó. A competição para saber quem tem mais... Quem tem mais é dor guardada. É dor guardada. Olha, por isso jogamos na cara. Rígida. Sempre competindo. Sempre competindo, exatamente. Então é muito importante a gente saber disso. O primeiro a saber é sempre Deus. Isso mesmo, mas depois a pessoa mais importante, que é o parceiro. Muito bem, isso aí, Chay, que maravilha, gente. Então, o quanto é importante a gente ter isso. O Ricardo falou, tô aprendendo aqui. Ricardo, a gente que aprende sempre com você, nosso mentor espiritual, que nos ajuda, que nos ensina tanto. E assim, uma coisa que a gente também vai falar pra vocês, né? Primeiro, até aqui a gente falou o quê? Que você não pode falar. Primeira coisa, sua vida financeira. Nem se estiver bem, nem se estiver mal, nem se estiver... cala a boca. Fecha a boquinha aí. Não fala pras pessoas. Segunda coisa, intimidade. Sua, do seu parceiro, ou se você não é casado, sua, não tem que sair por aí falando as coisas. Independente do assunto. Independente do assunto. Se reserva e se preserva. E agora o terceiro, que você não pode falar pra ninguém. Não pode de jeito nenhum falar pra ninguém. Seus sonhos. Seus sonhos. Ou você pode colocar como seu próximo passo. Não compartilha com ninguém. Por quê? Porque você vai acabar atrasando o seu primeiro passo. Você vai dar um passo para trás. E o Ricardo quer entrar aqui para dar uma palavrinha. Manda ele aí, ó. Eu vou mandar ele entrar aqui, ó. O Ricardo vai dividir aqui a telinha com a gente. Ele também vai trazer a sabedoria do alto que ele sempre traz. E aí a gente vai falar aqui, ó. Seu próximo passo, seus sonhos, não compartilhe com ninguém. Você não deve dividir com as pessoas. Porque isso que você acha que você está fazendo, está compartilhando com alguém seus sonhos, a pessoa vai te patrocinar, a pessoa... Gente, o que acontece? As pessoas têm dificuldade em ver para onde você está indo. As pessoas não conseguem enxergar. Se você sentiu no seu coração, as pessoas não estão vendo o que você está vendo. E é o que a Chay falou antes. E você tá saindo do porão, você tá contando para as pessoas que você tá saindo do porão, o que acontece? As pessoas, elas não tiveram a mesma coragem, vão querer te sabotar. Por que as pessoas não conseguem enxergar para onde você tá indo? Porque elas só conseguem ver aonde você tava.
Elas só conseguem ver o lugar que você estava. Eu tenho um professor que até hoje ele fala comigo da época do ginásio, gente, ensino fundamental 2, né? Que hoje é ensino fundamental 2. Até hoje ele me chama de rata branca. Por causa daquela época de infância, eu tive esse apelido na escola e até hoje ele me chama assim, desse jeito. Tanta coisa aconteceu, muitas coisas evoluíram, sabe? Porque as pessoas não conseguem ver quem você é, quem você se tornou, quem você está se tornando. Elas ficam presas lá no passado. Porque Jesus, quando ele voltou para a terra dele, ele não conseguiu pregar para ninguém. Porque as pessoas ficam presas. Mas não é esse Jesus, filho de José? Aquele moleque, aquele menino? Porque as pessoas não conseguem ver quem você se tornou. E quando você compartilha seus sonhos, muitas vezes o que acontece? As pessoas tentam te parar. Olha, minha irmã também é rata branca. Que legal, e eu sou lá da Bahia, né, gente? Rata branca, eu era a mais clarinha lá da galera, e aí eu era rata branca, mas tá tudo certo, tá tudo bem. E aí o que a gente precisa fazer quando a gente entende isso? O que Deus revelou pra você, Ele revelou para outra pessoa. Exatamente, ele revelou só pra você. Ninguém sabe o seu processo. Então, para você chegar ao ponto de você ter uma transformação, você recebeu um processo de Deus. E aquela pessoa não recebeu, e ela não está entendendo o que você está vivendo. Então ela acaba falando, nossa, o Cassiano e a Aline são loucos. Embora para balneário, largar tudo. E para que fazer isso? Sair do conforto, do quentinho. Mas eles não entendem o processo que nós estamos vivendo. Então se a gente contasse, a gente contou para muitas pessoas no último dia que a gente ia embora de Tatuí. Muitas pessoas souberam só quando a gente chegou aqui. E a gente nunca tinha pensado nisso de não contar para os outros o nosso próximo passo. E percebendo agora, nós fizemos isso sem entender isso. Porque nós fizemos sem entender. E por isso que deu certo. Porque se a gente tivesse contado para muitas pessoas antes de acontecer, com certeza o barco ia estar furado e a gente ia afogar no meio do caminho. Gente, ó, fala aí agora, verdade mesmo, já aconteceu com vocês de tá tudo indo bem, ó, seu plano tá decolando, você abriu a boca, você começou a contar, foi barranco abaixo? Já aconteceu com vocês, gente? Meu Deus, quantas vezes isso já aconteceu Sim. com a gente? E já aconteceu aqui também, porque muitas vezes a gente queria contar para as pessoas qual que era a nossa ideia. Vamos montar tal coisa? Aí a gente ia falar, o que você acha de a gente montar isso? Pronto, acabou, não deu certo. Exatamente. Porque a gente contou o próximo passo, a pessoa veio e jogou um balde de água fria. Mas ele não estava com a nossa ideia, o nosso sistema, né? Não, a gente vai montar isso para isso, para isso. Então acabou jogando olho grosso lá, sabe? Acabou de falar, olho grosso, é isso mesmo. Então não conte o seu próximo passo para ninguém. Só apenas com quem está andando do seu lado. A gente sempre foi muito boca aberta, a gente contava. Muito. A gente teve um centro automotivo, gente, e a gente resolveu expandir o nosso centro automotivo. A gente saiu por aí contando, muita gente falou, ai cara, você vai investir, não vai dar certo, a economia, e o governo, e não sei o que, e o prefeito, e isso e aquilo, o que aconteceu? Quebrou. Tivemos que vender. Quebrou. Vender não dá. Deu tudo errado, tudo errado. Pense que estava fluindo tudo maravilhoso, até o BNDES na época, a gente conseguiu crédito para as coisas fluírem. Gente, a gente foi abrir a boca, acabou. Então, o quanto é importante você preservar o seu coração, preserva o teu próximo passo. Conte seu plano só para Deus. Sabe, tem uma pessoa na Bíblia que é um exemplo de boca aberta também. Quando eu leio aquela passagem, eu falo, nossa, olha o que dá, né, você falar demais. Que foi José. José, o que aconteceu com José? Ele contou para os irmãos dele, o filho de Jacó, ele contou para os irmãos dele uma revelação que Deus deu para ele, que ele seria alguém importante. E os irmãos já eram enciumados, já tinha muito ciúme, porque ele era o filho preferido. E aí o que acontece? Ele foi contar para todo mundo, nossa, eu tive um sonho que eu vou ser alguém muito importante. O que os irmãos dele fizeram?
bateram nele, venderam ele como escravo para o Egito. Porque ele foi contar as coisas antes da hora. Você vai contar coisas grandiosas, achando que as pessoas vão comemorar com você? Pega esse código aí de José, gente. Muitas vezes não vão. E pessoas próximas, nossa, mas são meus irmãos. E daí? Mesmo os irmãos dele, olha o tamanho da crueldade que fizeram, por ciúme, por inveja, que ele foi contar o próximo passo. Deus revelou apenas para ele no coração dele. As pessoas não viram o que ele viu. E quando a gente quer relatar as coisas que vão acontecer antes de ter resultado, as pessoas vão tentar te parar. E foi o que fizeram. Pegaram ele, jogaram no poço e aí vendeu como escravo. E ele passou o tempo como escravo. Depois ele ainda foi preso injustamente, acusado de ter assediado lá a mulher do faraó, foi preso. Além de escravo, presidiário, como que ele ia ser alguém importante? Imagine o coração dele como não ficou. Meu Deus, será que eu entendi certo mesmo, Senhor? Agora não tem mais chance para mim. Além de escravo, ainda sou prisioneiro. Nossa. Ferrou pra mim, né? Então já pega outro código. Só deixa as pessoas verem o resultado. Não conte antes. Porque às vezes pode contar e dar errado. E daí? Como que fica a sua cara dizendo, nossa, eu falei para Deus e o mundo que eu ia ser assim, 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 e você não chegou nem na metade daquilo. E às vezes é uma necessidade de aprovação. Você quer que o outro te apoie. Nossa, que legal, vamos junto, vamos com você. E isso não acontece, gente. Isso não acontece. Eu vou falar por experiência própria. Os negócios que tivemos, as coisas que nós resolvemos fazer, as pessoas não vão resolver seus problemas, as pessoas não vão comprar suas dores, as suas brigas, não vão te patrocinar, muito pelo contrário. Ai, Aline, mas não tem que pedir conselho? Se você quer pedir conselho, não é pro seu vizinho, não é pro seu tio, é pra alguém que tem bagagem suficiente para te apresentar de repente uma sugestão. Quem é essa pessoa? Quem tá num patamar onde você quer estar, quem tá num nível acima do seu. Então não peça para os pares. Lembra que a gente falou? As pessoas querem te ver bem, mas não querem ver melhor do que eles. Então você vai pedir para o seu par, alguém que está no mesmo nível que você, um conselho. Essa pessoa vai falar assim, ué, mas ele está tentando ficar melhor que eu? Ah, não. Ó, não funciona, não dá certo, mesmo que não tenha tentado. Então eu que já trabalho com consultoria empresarial, eu trabalho com aconselhamento, eu ajudo empresários a alavancar, a crescer os seus negócios. Eu já vi muitos empresários com ideias incríveis, mas que foram paralisados porque alguém falou. Ai, faz isso. Nossa, até pensei em fazer isso há uns 2 anos atrás, mas fulano falou que não ia funcionar. Mas fulano, quem é fulano? Ai, é minha tia, ai, minha prima, mas ela entende do negócio? Ela tá no ramo? Sabe? Então, quantas vezes você acaba sendo paralisado por abrir a boca, contar o seu próximo passo e dar atenção a experiências de pessoas que não têm nada a ver com o que você está se propondo a fazer. Então, confia no que Deus plantou no seu coração. O que a Chay colocou ali? Paramos de relatar a nossa vida para outro e não para Deus. Paramos de querer a aprovação do mundo. Deus já nos aprovou. Exatamente. Nós já somos aprovados por Deus. Quer contar? Quer abrir teu coração? Se ajoelha e entrega tudo para o Senhor. Entrega tudo para Deus. Mostra para Ele. Coloca seu projeto para Ele. Coloca seu projeto, chama Ele para ser teu sócio. Ele vai dar o alvará ou não para o seu projeto, com certeza. É isso mesmo. Pede direcionamento, clareza, uma coisa que a gente aprendeu. Pede luz. Então que Deus dê luz para que você consiga tomar as melhores decisões. Mas isso é importante, é isso que vai fazer a diferença no seu crescimento. É isso que vai contribuir para que você prospere, para que você avance, para que você consiga ter resultado. Cadê? Deixa eu ver. Teve um comentário aqui que eu achei muito interessante. Hoje eu aprendi que o silêncio é a perfeição maravilhosa. Exatamente. Ó, por isso não conto mais nada. Isso mesmo, baixa frequência. Às vezes até as pessoas... Gente, fique claro algo, às vezes não é por mal, tá? As pessoas não estão fazendo isso conscientemente para te prejudicar, mas acaba prejudicando.
A nossa mudança mesmo para Balneário, se a gente tivesse contado para muita gente, né, para pessoas, a gente não estaria aqui. Porque quando a gente contou, muita gente quis desanimar, mas já tava tudo certo. A gente já tava com o apartamento aqui, a gente já tava com as coisas ajeitadas, a gente pegou... Já tava com o pé aqui, né? Já meteu o pé, já foi embora, já meteu o louco. O Cassiano já tava também no lugar aqui. Então a gente fez isso. Ó, meu sogro fica incomodado se os filhos tiverem uma vida melhor que ele. Ele fica tão incomodado que a energia do ambiente fica muito pesada. É isso mesmo, gente. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Por quê? As pessoas querem estar bem. E às vezes até por uma questão de amor, elas querem que as pessoas sejam dependentes dela. Então, olha só, por uma questão de amor. Às vezes, a questão do sogro. Ele quer que dependam de alguma forma dele, para ele se sentir útil. E se sentindo útil, ele se sente amado. Então a gente tem que ter compreensão. Nossa, então fulano que falou isso pra mim não gosta de mim. Às vezes não é verdade. Às vezes a pessoa até gosta muito de você. E transfere as experiências que eles tiveram pra sua vida. Então às vezes uma experiência que teve lá atrás que não foi positiva quer transferir aquela dor para você, quer transferir aquilo para você, mas você precisa ter as suas experiências. E o que Deus revela para cada um é de cada um. O que a Chay escreveu ali, amor? Leia aí. Temos que compartilhar as bênçãos, seja para os clientes, amigos, conhecidos, família. Só bênçãos tem que sair de nossas bocas. Exatamente. Então, só falar coisas positivas, só falar coisas boas. Então, só pra gente recapitular o que a gente falou, não revele a sua vida financeira, pra quem você tá devendo, o que você tá fazendo, não interessa. Esses dias eu vi até um vídeo que eu achei muito legal. Um cara na piscina tomando champanhe, falando assim, aqui, meu amor, olha só a minha vida aqui, né? Eu tô aqui, quem disse que eu tô devendo Serasa? Quem disse que eu tô com o nome sujo? Quem disse que o agiota emprestou dinheiro pra eu estar aqui? Ninguém precisa saber, ninguém precisa saber dessa situação. Então, assim, é importante você ter clareza disso. Ninguém precisa saber, você não precisa ficar aí de chororô, choramingando. Então, sua vida financeira, ó, sigilo absoluto. Segundo, a sua intimidade, ó. E terceiro, o seu próximo passo, ou os seus sonhos. Não revela, guarda no teu coração, deixa no secreto e permita que as coisas aconteçam. Abençoe as pessoas que cruzarem o seu caminho, que a gente aprendeu muito sobre isso. A gente abençoa todas as pessoas que a gente conhece. Quando a gente faz as nossas orações, abençoe, Senhor, a vida da Chay, abençoe a minha mãe, abençoe o pai do Cassiano, a mãe do Cassiano, abençoe as pessoas que a gente vai encontrar hoje, todo dia quando a gente sai cedo para levar as crianças para a escola. A gente vai falando coisas boas que vai acontecer no nosso dia. Aí as crianças, eu vou bem na prova, eu vou ter aula de educação física, vai ser muito legal. Eu vou ter bons negócios. A live vai ser incrível. Que uma pessoa seja tocada, uma pessoa eleve a frequência. A gente vai ter cumprido o nosso propósito. A gente vai entregar tudo que a gente tem, o nosso coração, o nosso amor, para todo mundo que reservar um tempinho para estar com a gente. E isso, gente, esse bem que a gente tem que fazer para a gente contagiar as pessoas e mais pessoas estarem dispostas a fazer o mesmo. E a nossa boca tem que sair bênção. Vocês pegaram aí? Vocês pegaram? Só conte coisas boas, não coisas da sua vida. Nem coisas que estão por vir. Mas é coisa boa, mas vai acontecer, você não tem que falar. Não boa da sua vida, mas transborde na vida da pessoa algo que você aprendeu, algo que você escutou de uma palavra da Bíblia, o que Deus está transmitindo para você. Agora, a sua intimidade, a sua relação financeira, seu sonho, não conta para ninguém. Isso aí. Conta só no seu íntimo para Deus e deixa que as coisas fluam. Ó, o Ricardo aqui. O Ricardo... Não quer entrar. Tanto que tá ajudando tanta gente aí. Entrar ao vivo com o Ricardo, ó. Gente... Oi. Bom dia, Ricardo! Bom dia. Estou perto demais aqui. Eu estou meio sem voz ainda, desde a quinta-feira passada, mas eu já consegui falar um pouco. Vocês têm o quarto item ainda para falar? São quatro? Eu não me lembro. Não, são três. Já foram os três. Manda o quarto. Manda o bônus. Eu achei que haviam quatro itens. Eu estava aguardando chegar no final para eu poder entrar. O assunto é bem interessante. E o
Sim. O assunto de casamento e de casais é uma coisa bastante interessante de se estudar e de se falar. E eu entrei mesmo para incomodar um pouco quem estava assistindo. Mas eu dei uma olhada aqui, eu acho que só tem mulher, não tem homem. Porque eu queria convidar, eu queria incomodar os homens também, mas não tem homem aqui, né? Só tem mulher. Eu tô sentindo essa tendência no meu canal. Eu vou começar no canal do Cassiano e depois a gente vai subir lá no YouTube também, Ricardo. Ah, beleza. E talvez o YouTube é bom que se você fizer direto lá já fica gravado, né? E aí dá pra pesquisar depois. Mas eu entrei mesmo para poder incomodar as pessoas que estão assistindo. Olá, Eu vou tocar em coisas polêmicas. Ai, tem um homem aí. Pelo menos um homem. Segura aí, hein? Segura aí que eu vou incomodar vocês. Eu vou tocar em assuntos polêmicos. Bora! Deixa eu convidar mais homem aqui. O Joildo não consegue entrar. É o seguinte, é uma coisa que todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe, mas cada um tem uma opinião própria. Falei que minha garganta tá meio ruim. Demorei, mas cheguei. Olha lá, o Fábio. A gente estava te esperando, Fábio. Eu vou ler o texto e vocês já vão saber qual que é a polêmica, tá? Mano, vou pôr aqui na Bíblia online. Polêmica. Vamos lá. É um texto de Efésios, capítulo 5, no verso 22 e diante, fala assim, ó. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Primeira polêmica. Vamos lá. Porque tem coisa que está escrito e tem hora que a gente pula porque a gente não quer olhar para o que está escrito, né? E aí tem homem que olha isso e fala assim, agora gostei. Agora estou vendo que o assunto é interessante e é para mim. Mas vamos lá. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ou seja, o marido é o cabeça da mulher, tá? E como Cristo é o cabeça da igreja. Então a mulher é uma representação do que seria a igreja, e o homem do que é Cristo para a igreja, e do que é a igreja para Cristo. Então o tipo de relacionamento que a igreja tem com Jesus é o mesmo relacionamento que o homem e a mulher têm. Aí a gente começa a entender um pouco melhor o que é se sujeitar, estar submissa aos maridos. Tá? E submissa é da palavra missão, debaixo de uma missão. Olha só como já começa a mudar o contexto. As pessoas entendem submissa só como algo que parecido com escravidão, né? Mas submissão é debaixo de uma missão, sob uma missão. E qual que é a missão do marido? Ser representante de Cristo para a igreja. Então vamos entender como que ele é isso. O verso 24 fala assim, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Outra polêmica. Por quê? Se a primeira mulher precisa ser submissa ao marido, o marido vai lá e comemora. Opa, agora sim, hein? Ó, mulher, você tem que me ouvir, porque eu sou cabeça. Tá, e qual que é a sua tarefa como cabeça? Se entregar como Cristo se entregou para a igreja. E como Cristo se entregou para a igreja? Vocês conseguem me responder? Alguém consegue responder aqui como Cristo entregou para a igreja? Vou esperar alguém responder aqui. Deu a vida. Ele deu a vida dele. Cristo entregou a vida dele pela igreja. E aí o verso seguinte fala assim, ó, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Peraí. Um capítulo aqui, Ricardo, a Chay perguntou, qual o capítulo da Bíblia? Capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 22. E aí é interessante porque a gente aprende muito com a palavra, com a Bíblia, e a gente tem que praticar, certo? E o voltando lá, se o cabeça é o homem, e o homem tem que se entregar à igreja, à mulher, como Cristo entregou à igreja, a gente está falando de morte, mas não é uma morte física. O homem se entrega à mulher morrendo para suas próprias vontades, muitas vezes. Então, a vontade que ele tem de dominar sobre a mulher, ele não deve ter, porque ele se entrega por ela. Olha
como já muda o contexto da mulher submissa? Já mudou. A mulher é submissa porque está debaixo de uma missão, que é o marido, que é o cabeça, é o responsável. Só que ele anula e mata a si próprio para poder fazer as vontades dela também. É isso que o texto quer dizer. Ao mesmo tempo que a mulher é submissa, porque ela entende que o marido é um homem sacrificial, que ele se sacrifica por ela. Ou seja, ele trabalha por ela, ele vê ela mal, ele vai lá e ele as suas próprias vontades, ele mata para poder fazer a vontade dela. E a mulher que olha isso, ela entende isso, fala assim, opa, ele está fazendo o papel de Cristo. E qual que é o papel da igreja? Vou ter que servir ele também. E aí é uma via de mão dupla. O homem, como o sacerdote do lar, sacrificando as suas vontades para fazer a vontade da mulher, e a mulher, debaixo da missão do homem, entende, opa, peraí, esse é o marido que eu preciso, que é como Cristo faz. Então eu vou ser submissa a ele. Eu vou ouvir o que ele tem para falar, porque eu estou vendo que ele vive o que ele fala. Entende? É uma questão de ser referência para a mulher. E a mulher vendo isso, ela olha e fala assim, agora sim, agora eu estou entendendo o que. Por isso que eu falei que eu tocar. Isso incomoda muita gente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, sem identidade, de homens querendo ser mulheres e mulheres querendo tomar lugar de homens, né? E isso é uma coisa que incomoda, mas é porque as pessoas não entendem qual é o papel de cada um dentro do casamento. E se a gente olhar o versículo seguinte, fala assim, ó, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, ou seja, como que o homem ajuda a mulher a se santificar? Se ele está matando as próprias vontades, a mulher começa a ver aquela referência e as próprias vontades dela também, ela começa a ver que, tipo, se ele faz isso por mim, eu faço isso por ele. E a santificação é a separação, não é o que todo mundo faz, é o que nós fazemos aqui, se separando daquilo que não serve para a gente. Como que o casamento vai se sustentar? Se separando daquilo que não serve. Essa é a santificação. A palavra santidade é separação. E aí, fala-se no verso seguinte, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E esse versículo, ele tem tanta coisa aqui que daria para escrever pelo menos 50 livros sobre casamento. Olha só que interessante. Apresentá-la, vamos dar, o verso 28 fala, ó, da mesma forma, não, peraí, é o 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. Ou seja, eu sou responsável. Eu sou sacerdote do lar, como homem. A mulher entende e ela é submissa. Então, ela está vendo o meu exemplo e por causa disso, isso reflete, isso gera uma ação na vida dela e ela retribui isso automaticamente. Servindo, sendo submissa, ouvindo, certo? Acompanhando, entendendo. Ok. E aí fala assim, ó, apresentar sem mancha nem ruga. Mancha fala de algo sujo, certo? E o que seria sem mancha? Como sacerdote do casamento, a gente deve ser referência de santidade para a mulher e sem ruga. Ruga fala de tempo. O que causa ruga? É o tempo. São os anos que se passam. E os anos que se passam criam rugas nas pessoas. E no casamento, o que são rugas? Os anos que se passam e geram cansaço por conta da quantidade de coisas do passado que vocês mantêm no futuro. E o que é manter o passado no futuro? Se eu estou falando de tempo, é trazer o passado para dentro do casamento. O que passou tem que ser liberado, o perdão tem que ser passado para trás. E a ruga é exatamente o que é causado por conta daquilo que o tempo passado causa hoje no relacionamento. Então, assim, o que é ruga? O que causa a ruga? É ficar trazendo coisas do passado que não servem para o atual momento da relação e nem para o futuro. É o que gera a ruga. Ruga fala coisa de tempo. Então, vocês têm o casamento, depois de um tempo, ele gera uma experiência. E como que a gente deve apresentar a mulher a Cristo? Como a igreja é apresentada a Cristo? Sem ruga. Ou seja, ó, tudo que ela fez, eu sei que ela já falou mal, ela já tomou atitude, eu não estou mais preocupado com o passado. E a mulher é a mesma coisa, lembra? Ela está debaixo de uma missão, ela está vendo o exemplo do marido. E ó, marido, isso que era do passado vai ficar no passado. Essa ruga a gente não vai trazer.
Porque a gente tem que se apresentar santa, inculpável, como que está falando aqui no final do versículo. Não tem culpa. Ela não tem culpa comigo e eu não tenho culpa com ela. Né? Por quê? Porque não me interessa mais o que foi. Me interessa é o que a gente está vivendo hoje e o que vai viver depois. É assim que o marido apresenta a mulher como santa e inculpável, e a mulher apresenta o marido como santo e inculpável, sem ruga, sem mancha. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando do segundo item, de não expor, né? Não abrir certas coisas de uma maneira desnecessária. Vai acabar até comprometendo, manchando o seu relacionamento. E o quanto a gente precisa de clareza, que é o que você falou. Hoje em dia a gente vive, gente, a gente se sente culpado por tudo, né? Ah, eu tô culpado porque eu fiz, eu me sinto culpada porque não fiz. Ah, eu tenho culpa porque aconteceu, eu tenho culpa porque não aconteceu. Então, ontem a gente estava numa reunião, Ricardo, e foi muito bom que nessa reunião foi falado a respeito disso, né, da culpa. E o quanto é importante a gente pensar, quando vier o sentimento de culpa, porque a culpa não é de Deus, porque Deus é perdoador. Deus, ele dá o perdão pra gente. Se a gente tem esse sentimento de culpa, não é proveniente de Deus, porque Deus é amor, Deus dá o perdão. Então, quando vier esse sentimento, é só você rebater com o que é contrário, que é o quê? O perdão. Então, eu me sinto culpada, eu me perdoo por estar fazendo assim. Eu me perdoo por estar nessa situação. Eu me amo e me perdoo, porque são esses sentimentos que vêm de cima, que foi o que Deus teve com a gente. Então, se a gente tem uma crueldade de não permitir que esse sentimento faça parte da nossa vida, a gente vai acabar vivendo uma frustração constante. Então, a gente precisa liberar esse sentimento que Deus já deu acesso pra gente. Ele já deixou acessível o perdão e o amor. E a gente tem que se perdoar e se amar o tempo todo e se lembrar constantemente. A gente fica num ciclo de autoflagelação, autopunição, só pegando chicotinho e se batendo. E isso reflete no nosso relacionamento, isso acaba refletindo na família. E isso vai criar uma situação que, infelizmente, muitos relacionamentos estão sendo desfeitos por causa dessa falta de amor, dessa falta de perdão, dessa falta dos sentimentos que Deus teve conosco. E a gente muitas vezes... ruga. É isso aí, dessa ruga aí. Deixa o ruga tempo ir. Em nenhum sentido. Se você parar para olhar, ele está falando assim, sem mancha e sem ruga. Se você parar para olhar, o tempo causa ruga. E ruga é uma coisa que, tipo, se você olha, você fala assim, tá velho. Então isso muda, inclusive, a imagem do próprio casamento diante do casal. Porque ele olha, esse casamento está velho. Só que não. O casamento, ele é algo que Deus criou para não terminar. Só que se você carrega a ruga, você cada vez acumula mais rugas. E você toda vez olha, isso você, homem e mulher, olha para o casamento como algo velho, algo ultrapassado. Porque você só vê rugas, porque você só vê as manchas do passado. E, na verdade, a gente tem que apresentar o nosso casamento como sem mancha e sem ruga. Isso aí. O que é isso? Deixando o passado no passado. Buscar, pedir a Deus essa renovação. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente faz oração juntos, a gente pede essa renovação de identidade, essa renovação de amor, essa renovação, porque é isso que fortalece. Então, e aí o verso 31 aqui, vou pular mais os dois, porque ele meio que ele resume isso que a gente falou, né? Ninguém jamais odiou seu próprio corpo e tal. E aí no verso 31 ele fala assim, por essa razão o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você já viu o casamento de homem e mulher que, tipo, qualquer coisa vai na casa da mãe e do pai para poder resolver? Brigou, eu vou dormir lá. Eu vou lá na minha mãe. E também mães e pais que ficam se interferindo no casamento para cuidar de coisas que é de responsabilidade do casal. Né? E aí a pessoa fala assim, o homem vai deixar seu pai e sua mãe. Agora eles são parentes, não é mais família. A família é o casamento e os filhos. Né? E se tornará uma só carne. E é interessante que a gente entende isso como uma só carne,
muitas vezes, é um casal, é formado de dois e tal. Mas isso fala exatamente da aliança. E aí a gente entende uma aliança de pessoas não casadas e uma aliança de pessoas casadas. Uma aliança é algo que não é que não tem fim apenas, mas que existe uma troca, tá? E o que é uma troca? O que eu tenho eu te dou e o que você tem você me dá. A aliança é isso. É como se fosse um contrato onde cada um tem deveres e tem direitos. E aí os deveres e direitos de um passa para ser do outro e os deveres e direitos do outro passa a ser de um. E a aliança é exatamente isso. E qual que é o problema de uma pessoa que não é casada manter um relacionamento casado? Ela está trocando, através de uma aliança de sangue, coisas que estão na vida daquela pessoa e dando coisas que estão na sua vida. E o que é isso? O que tem na vida da pessoa que você nem sabe que tipo de vida leva, né? Então, você está trocando e recebendo. O que você está recebendo? Você não sabe. Então, isso atrai muitas vezes maldição, doença, sabe? Problemas que não deveriam existir. E aí, o texto fala assim, ó, quando o homem casa com a mulher, ele é uma só carne. Não existe mais essa troca entre os dois. Agora existe só a troca do casal com Cristo. E o que Cristo tem para nos dar? Amor. Entende? É isso. O casamento não é mais os dois. Então, inclusive, existe um texto, eu vou achar aqui, ó. Acho que está em livro de Pedro. Entendeu? Para aqui. Deixa eu achar aqui. Fábio, essa live, ela vai ficar no YouTube. A gente depois vai gravar, vai deixar ela disponível lá no YouTube. Você vai poder assistir ela, assim, com a sua esposa. E aproveitando que amanhã às 9 horas eu tenho uma live também com a Daphne, Ricardo. Se você quiser entrar também, amanhã às 9, aí eu vou tomar café com a amiga. Hoje foi café com o marido, amanhã eu vou tomar café com a amiga. E aí a gente vai falar de coisas também que a gente ainda não definiu o tema. Se vocês quiserem dar sugestão, depois pode mandar sugestão pra gente. Aí a gente vai compartilhar coisas boas com vocês. Aí, ó, só para vocês entenderem essa questão do homem ser... Homem não, o casamento ser uma só pessoa. E a troca agora é do casamento, do casal com Cristo. Não é mais o homem com Cristo, né? Olha só que interessante. No 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, fala assim, ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Olha agora. De forma que não sejam interrompidas suas orações. Se o homem acha que ele é parte do casamento, Deus não está nem ouvindo a sua oração. Você tem que entender que você é parte de uma pessoa só agora por causa do casamento. O homem não busca mais as suas individualidades, nem a mulher as suas individualidades. Por quê? Porque senão suas orações são interrompidas. Deus olha e fala assim, tá, mas está faltando uma parte de você aí. E, geralmente isso acontece por conta de briga, fica sem falar, normal. Mas desde que ainda o homem dê a honra à mulher e a mulher dê a honra ao homem que é devida no casamento, porque eles são uma coisa só. Agora, se por causa disso eu sou certo, eu sou o cabeça, eu posso, eu mando, e isso aqui, Deus está olhando e falando assim, eu não estou nem ouvindo. Lá, até você ir lá resolver. É Deus fazendo isso. Lá. Vai lá ou fala em resolver seu problema com a mulher, depois você volta aqui. Vai lá dar honra a ela. Ou ao contrário também. Né? A mulher vai lá e mas eu estava certo, que não sei o que, Deus tá bom, o problema é de vocês. Vai lá resolver o problema, que enquanto vocês não resolveram, eu não vou nem ouvir sua oração. Então, é tipo assim, são uma só carne, e eles têm que ter esse entendimento. Brigou, beleza, vamos resolver. Ficou de bico, tá, mas ainda assim, eu ainda te respeito, eu ainda sou submisso, tá? Eu ainda sirvo você, eu ainda morro. Olha aí, o homem morrendo novamente. Tá, eu estava certo, tá, mas eu vou morrer, porque eu preciso manter o casamento como uma pessoa só, senão Deus não vai nem ouvir minha oração. É o que está falando aqui, ó. Sejam sábios no convívio, né? De forma que não sejam interrompidas suas orações. É isso o casamento. Querem falar alguma coisa? Eu acho que ele ia falar alguma coisa. Deixa eu
Isso foi muito importante, porque quando a Aline comentou, né, que antes a gente era cada um por si no casamento. Ela puxava a corda de um lado, eu puxava do outro. Então não tinha esse alinhamento com Deus, que fez com que, quando a gente se alinhou, ir para frente. Enquanto a gente não estava alinhado, Deus falou: vocês não vão para frente. Vocês vão ficar travados nesse ciclo de briga, de, né, essas coisas, essas briguinhas à toa, e sem a, como fala, sem a interação do casal. E depois que a gente entendeu que a união nossa, todo o entendimento de um pelo outro, gerando as expectativas que ela espera de mim e vice-versa, fez a gente avançar muito com Deus. Então, assim, meu, é muita mudança. Tem até um muita exemplo mudança. de uma pirâmide que eu acho bem legal, né? Aqui no topo está Deus. Então, quanto mais você está afastado de Deus, você está perto aqui da base, mais distante você está um do outro. Quanto mais você vai subindo, vai ficando, chegando perto de Deus, você está mais próximos. E olha que, gente, são coisas assim que você fala assim, nossa, mas isso dá tanto resultado. Gente, isso dá muito resultado. Só de você orar junto, e até estava vendo um dia um vídeo falando sobre a oração, o poder que a ciência reconhece na oração, o quanto ele é incrível. E até no relacionamento, você escuta o outro abrindo seu coração, derramando seu coração para Deus. E muitas coisas, quando a gente começou esse hábito na nossa vida, eu falei assim, nossa, eu não sabia que ele pensava assim. Eu não sabia que era isso que ele buscava. Eu não sabia, olha quanta coisa que realmente você está aqui, você está afastado. E quanto mais você vai se aproximando de Deus, você vai entendendo. Aí a gente senta, a gente lê a Bíblia juntos, e aí ele vai falar, nossa, olha que interessante, eu entendi isso, isso e isso. Aí você vê, nossa, olha que legal, olha o que ele pegou, olha a percepção. E isso vai aproximando. E até muitas coisas que a gente não sabia um do outro, a gente não tinha clareza, não tinha entendimento. Como que eu vou colaborar com alguém se eu nem sei as intenções da outra pessoa? Se eu nem sei o que a outra pessoa está buscando? Então, a gente tinha muita competição de a gente ter resultado, né? A gente já viu o resultado. Ah, como que você fez isso? Ah, eu fiz... ah, legal. Então, não tinha um companheirismo. Era meio que tipo uma inveja, sabe? Assim, nossa. Então, não era nem para colaborar. E hoje não. Hoje, quando a gente percebe, nossa, ele está buscando isso, como eu posso contribuir, como eu posso colaborar? E as minhas orações acabam sendo a favor, inclusive, do que ele está buscando, do que ele está pedindo. Uma coisa que acontece, às vezes eu acordo de madrugada, põe a mão na cabeça dele e começo a orar por ele, Senhor, ajude ele, que ele consiga realizar os objetivos dele. Coisa que eu nunca nem imaginava antes acontecer. E o que acontecia, muitas vezes? De eu estar brava, perder o sono, aí eu dava um jeito de acordar ele, porque ele também tem que ficar sem dormir. Olha o nível de competição. Não, eu vou ficar acordada sozinha, amanhã eu vou ficar cansada, ele tem que ficar cansado também. Então eu virava do lado, já dava uma cotovelada só para acordar também. Gente, olha só, quando você para pensar, quanta coisa muda quando você tem Deus na sua vida. Quanta coisa muda. Então, eu não sei você aí que está assistindo agora, ou se você vai assistir depois, sabe? Mas o quanto é importante você trazer, sim, Deus para o seu relacionamento e você começar a entender como você pode patrocinar a pessoa que está do seu lado, como você pode servir, que é tudo que o Ricardo trouxe. O que eu posso fazer para servir? Mas servir de verdade, pensar no bem e falar assim, eu quero que cresça, eu quero que brilhe mais do que eu. Eu quero que, porque eu vou estar junto, eu faço parte disso. A conquista é junto, né? Então não tem como você falar, ah, não, eu não quero que ele faça tal coisa. Mas você também vai, o resultado vai ser dos dois. É, exatamente. Então não tem como você, cada um pensar de um jeito, os dois têm que estar alinhados em tudo. A Chay falou, a competitividade é nível hard. Por isso que eu acho que a palavra secreta é morra. Morra. Quer competir? Morra. Né? Mate aquilo que vai você competir. Mate as suas vontades, né? Pense no outro primeiramente. Então, a palavra secreta é morra. Sempre que
surgir. Isso aí é a natureza de Adão, tá? Adão e Eva. Orgulhosos, prepotentes, arrogantes. É a natureza deles. Eles tomaram uma decisão por conta própria, sendo que Deus tinha falado para eles não fazer. Isso é arrogância, prepotência, entendeu? E aí tem que morrer. E foi isso que Cristo fez. Ele veio, a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Ele veio cumprir o que Adão não fez, ou seja, morrer. É isso. Entendeu? Esse é o papel hoje de nós como representantes, como filhos de Deus. É morrer para as nossas próprias vontades. A leveza que vem disso, né? Porque eu achei muito interessante que, tipo, a gente nasce com o primeiro testamento. A Bíblia tem 2 testamentos, o Antigo e o Novo, né? O Antigo Testamento é o de Adão. O que é um testamento? A herança que você deixa para alguém. Aí você faz um testamento, você deixa a herança. O primeiro testamento é a herança de quem? De Adão, que é morte. Você já nasce com esse testamento. Aí tem o outro testamento, que é o Novo Testamento, que foi o quê? A vida, que Jesus Cristo trouxe e nos deu esse direito da vida. Só que esse você tem que reivindicar, esse você tem que buscar. E está acessível para todos nós. E quando a gente descobre, a gente percebe isso, a gente vê, meu Deus, o quanto tempo eu sofri à toa. Quanto tempo eu negligenciei. Procrastinação. Você fica procrastinando uma coisa que só vai fazer o bem para você. Você não dá valor, né? Você não dá valor. Você fala, tá bom, um dia. Vamos levar do jeito que tá mesmo. Vamos indo. Gente, o quanto isso... quantas famílias poderiam ser salvas? Quantas famílias poderiam viver com uma felicidade plena se entendesse isso? De entender, assim, o amor que Deus teve por nós, de entregar seu filho único para morrer por nós, e o quanto isso vai deixar você com um relacionamento mais saudável, uma vida nos negócios melhor, porque quando você entende que todas as coisas cooperam para o bem, você entregou tudo nas mãos de Deus, o que ia acontecer? Nossa, se fechar aquele negócio, ótimo, eu ganhei, mas se não fechar, tá tudo bem. Todas as coisas são para a glória de Deus e olha, eu vou aprender, eu vou ter um grande conhecimento disso. Gente, a leveza que vem disso é muito grande. E toda aquela angústia, toda aquela ansiedade dá lugar a uma paz enorme em tudo, nos teus negócios, no teu relacionamento, na criação dos teus filhos. E isso está acessível para todo mundo. E se você... E sobre galera... Para a gente finalizar, para não ficar muito longo, sobre ir levando, tem um sacerdote na Bíblia que ele também ia levando as coisas. Os filhos deles faziam o que queriam, ele ficava sentado na porta do templo, numa cadeira encostado na coluna do templo, até o dia que ele caiu da cadeira de tanta preguiça, bateu a cabeça no chão, quebrou o pescoço e morreu. Esse é o Eli. Se você procurar a história de Eli na Bíblia, você vai ver. Era um sacerdote que não se importava com nada. Tava aí, ó, se deixando levar, entendeu? Pela deixa a vida me levar, pelas suas próprias vontades. Entendeu? Eu já sabia dizer Mas é isso aí. Próximo, se você tiver mais algum quiser convidar, você pode me chamar, tá? Uau! Amanhã já eu e a Daf já tá convidadíssimo, Ricardo. Gente, foi muito bom ter vocês aqui. Compartilha essa live com quem vocês acreditam que faz sentido, porque foi aleluiada, viu? O Ricardo entra, fica aleluiado tudo aqui. É nosso mentor espiritual. Sempre agrega coisas muito positivas aí para nossa vida. Se sente muito amado por ele. Faz uns cortes. Faz uns cortes para pôr no rio. É verdade. Dá pra gente fazer uns cookies, né? Que fala pra gente entregar. Faz uns cortezinhos pequenininhos. Vamos fazer. Então, o quanto é bom a gente ter atenção para tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês. Mãe, obrigada, mãe. Obrigada que você ficou. Você que ficou com a gente até o final, a Chay, também a gente gostou muito de ter a presença de vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amanhã às 9, novamente estarei aqui. E muito obrigada. Valeu, as bênçãos, prosperidade. Tempo de vocês aí. Paz. Agradeço muito mesmo. Amor, tudo de bom. Valeu, Ricardo.
Valeu. Bom trabalho aí para todo mundo. Tchau. Sim, Ricardo, antes da gente fechar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Deixa eu tirar o celular aqui. Vou tirar um print pra gente postar. Acho que foi, acho que foi. Foi. Vou compartilhar lá, vou marcar você. Beijão, galera. Tchau. Tchau, tchau.